Bom dia, nono ano. Estamos iniciando mais uma aula, tá? Hoje nós iremos fazer a correção do nosso caderno de atividades. Vamos iniciar lá na página 8 e o tema, né, é Teoria Moderna da Evolução. Nós combinamos na semana passada de vocês estarem fazendo, né? Então, nós vamos finalizar hoje. Deixando registrado aqui, né, mais uma vez, para os alunos que não estão fazendo os mapas mentais. Fiquem atentos aos prazos, tá, turma? Porque são 5, né? E eu dei, assim, bastante tempo, quase um mês, para vocês estarem fazendo. Mas o tempo está voando, né? Então, vamos adiantar para vocês não deixarem de ganhar essa pontuação aí. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso caderno de atividades. E vamos começar aí. A primeira questão da página 8, ela dá uma tabela e pede para a gente estar associando, né? Aqui, ó. Associe corretamente as afirmativas aos números correspondentes. Depois escreva o nome da lei ou conceito. Ele colocou 1 para darwinismo, 2 para lamarquismo, 3 para neodarwinismo, né? E deu aí as alternativas. Vocês vão colocando para mim no bate-papo, igual a gente já tem o hábito de fazer, tá? Então, ó, primeiro, ele fala assim: as características físicas adquiridas ao longo da vida são repassadas para os seus descendentes. O que seria isso? Quem disse isso? 2. E qual é o conceito? Lei. Não, Duda. Características adquiridas são passadas aos descendentes. Herança dos caracteres adquiridos, certo? O DNA sofre alterações estruturais que podem desencadear o surgimento de novas características. E aí? 3. De que nós estamos falando? Que processo é esse? Mutações. Muito bem. Os seres vivos mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem e deixam descendentes. E aí? 1 e 3, tá? Porque o neodarwinismo também afirma a seleção natural. Ele não vai contra a seleção natural, não, tá? Pode colocar 1 e 3. Existe um aumento na variabilidade genética devido ao crossing over que ocorre na meiose. 3, o que é isso, crossing over? Recombinação gênica, show! A necessidade faz com que os órgãos se desenvolvam ou se atrofiem conforme são usados pelo indivíduo. E aí? Pulei 1? Ah, foi mal. As espécies têm ancestrais em comum. Quem disse isso? 1 e 3 também, né? O neodarwinismo, ele afirma as questões do darwinismo. Só que esse neo é porque ele vem falando da parte genética. Muito bem. E a próxima que eu falei seria o quê? 2. Nós estamos falando de que lei? Agora sim, Duda. Lei do uso e do desuso. Indivíduos provenientes de outras comunidades que entram na nova população podem aumentar a variabilidade genética. 3. Estamos falando de quê? Migrações. Arrasaram. É assim que eu gosto. Participação de vocês, tá? Questão 14, qual letra vocês marcaram? Não, Lara, dá uma olhadinha que você errou um detalhezinho. Duda tá certo.
Cadê essa galera? Mari, Ju, tá falando comigo agora. Continua falando. Isso aí, Lara. Letrinha B. Alguma dúvida nessa? Ou podemos seguir? Questão 15, ele coloca algumas imagens, né? E pediu para a gente identificar o processo neodarwinismo que está sendo representado em cada imagem, tá? A primeira imagem, vocês consideram que está representando o quê? Aí essas pessoas indo viajar. Migrações, muito bem. A variabilidade aumenta ou diminui com as migrações? Aumenta. Por que aumenta? Introduz novos genes no local, exatamente. Então, quando ocorrem migrações, né, cruzamento com populações de raças diferentes, nós introduzimos novos genes a uma população. Né? Por exemplo, quando uma família brasileira vai lá para a China, e essa família, por exemplo, vai se reproduzir com os chineses, eu estou introduzindo genes, né, características que talvez aquela população não tinha, tá? Isso só é possível porque estamos falando de indivíduos da mesma espécie também, tá? Depois, turma, qual seria esse outro processo aí? O que vocês acham que está acontecendo ali? O que pode estar nessa imagem aí? Deriva genética. Muito bem, né? Nós temos aí uma queimada, né? E que provavelmente o que está acontecendo com essa população aí? Ela está fugindo, né? Aleatoriamente é o que acontece, está acontecendo lá no Pantanal. Muitas espécies, né, vão parar na cidade, porque estão perdendo o seu habitat natural. Inclusive, isso é tema da nossa próxima matéria. E esse processo aumenta ou diminui uma variabilidade genética? Diminui, né? Muitas espécies até são extintas. Então, assim, vai eliminar indivíduos. Então, provavelmente, pode estar até extinguindo aí a espécie. Então, é a perda da biodiversidade, tá? A nossa próxima matéria, ela fala muito sobre questões ambientais. Nós vamos trabalhar, assim, debates, vamos fazer pesquisas sobre reportagens que trate desse assunto, porque eu acho que isso é algo, turma, que nós precisamos trabalhar muito, muito mesmo. Na verdade, eu trabalho isso em todas as séries. Na verdade, Lara, eles não estão migrando por conta própria, eles estão fugindo. Você está me entendendo? De um processo que foi agressivo ao ambiente, ao habitat que ele vive. Na verdade, ele não migrou, ele fugiu. Muitos foram queimados, aquele incêndio da Austrália também, né? Então, exatamente, não foi por vontade própria. Foi algo que ele estava no seu ambiente natural e teve um processo que devastou o ambiente em que ele vivia, ele precisou migrar, fugir para ele conseguir sobreviver. O terceiro processo, nós estamos falando de quê? Temos os cromossomos aí, né, que estão se recombinando, exatamente, uma recombinação gênica, aumenta ou diminui? Com certeza aumenta, né? E aumenta por quê? Distribui alelos em novas combinações entre os cromossomos. Então, por exemplo, ao misturar o cromossomo do meu pai e da minha mãe, eu posso ter adquirido uma característica que nenhum dos dois apresentavam, tá? Então, são características diferentes que apresentam em cromossomos homólogos. E esse desenho aí que mostra um pedacinho do DNA saindo aí, né?
Na verdade, é uma situação que acontece na molécula do DNA, mutações. Aumenta ou diminui? Com certeza aumenta, porque querendo ou não está modificando, né, o DNA. Se modifica o DNA, modifica a característica gerada. Essas mutações elas podem ser positivas ou negativas. Isso que eu preciso que vocês tenham muito claro na mente de vocês. Mutação, por muitas vezes, ela é enxergada como um processo negativo, muito pelo contrário, por muitas vezes é um processo positivo. Inclusive, eu avaliando assim para tu, sem falar que, com propriedade, porque não foi feita pesquisa, mas até essa questão do coronavírus, ao meu ver, existe um processo evolutivo por trás disso aí. Né? Pessoas que tiveram contato, pessoas contaminadas, não contraíram o vírus, eu venho falando isso com vocês já faz tempo. Então, às vezes, a ciência vai, aos poucos, ela vai pesquisar, mas às vezes tem pessoas que já possuem uma mutação resistente a esse vírus, é provável que pode ser que aconteça, né? E isso pode ser um caráter evolutivo, tá? Quem tem essa característica está sobrevivendo, né? Quem não tem está morrendo, pode ser um processo de seleção, tá? Então, assim, porque eu acho assim, tem casos que são bizarros, de pessoas que vivem dentro da mesma casa. Se é um vírus que tem um índice de contágio tão grande, umas pessoas estão compartilhando os mesmos objetos, vivendo na mesma casa, dormindo na mesma cama, eu conheço, tá? Um pegou e outro não pegou. Então, assim, tem muita coisa para a ciência pesquisar sobre esse vírus. Eu tenho certeza que vocês conhecem também, né? É algum caso assim. Dúvida nessa questão? Podemos seguir? Questão 16. Qual letrinha? Isso, Lara. Arrasou. Que bom. Que geralmente quando são essas questões de 1, 2 ou 3, você confunde, né? Acertou de primeira agora. E aí? Cadê Duda? Tá aí, Duda? Gente do céu, tô perdendo até as minhas assistentes de palco. Eu já percebi, mas isso aí, Lara, a gente tá treinando, treinando, treinando e você vai parar de cair nessas pegadinhas, pode ter certeza. Isso é treino. Se você não treinar, né, eu falo sempre isso com vocês. Aqui é a hora de treinar. Aqui você pode ainda cair na pegadinha, né? Mas não precisa. Ó, igual quer ver as trilhas. Eu tava dando uma olhada nas trilhas. Eu falei, caramba, tem um monte de questão que se vocês não prestarem atenção, vocês vão cair. Porque é de marca X, aquele falso verdadeiro, né? Mas assim, turma, eu preciso que vocês prestem atenção, entendeu? Para fazer direitinho, bonitinho. Vocês sabem que eu tenho um critério de avaliação que eu não prejudico vocês, mas, cara, é preciso fazer essas questões, porque é isso aí que vocês vão encontrar nessas provas externas, prova de vestibular, prova de IFES, entendeu? Então tem que ter, não tem jeito, tá? Questão 17, qual que vocês colocaram? Então, ó, 16 é a letra A, muito bem. E 17? Também. Todas essas provas assim, vocês têm que ficar espertos. Não, Lara, confere essa de novo. Olha o que a frase diz. A forma e o tamanho do nariz evoluíram para se adaptar aos diferentes tipos de clima na Terra. E aí? Essa frase está certa? Tá errado. O nosso nariz ele vai evoluir para se adaptar aos diferentes, ele vai se tornar apto. Eu vou modificar isso é lamarquismo. Sabe que Lamarck estava errado. Então, se estiver falando de Lamarck,
e estiver perguntando se está certo, está errado. Então, está errado, né? O que aconteceu, então? Se está errado, é A ou B. E agora, de A ou B, qual que vocês acham que está certo? Ó, é muito complicado. A forma que, às vezes, o lamarquismo ele é colocado, dá a entender que está certo. Mas vocês têm que lembrar que essa teoria está errada. Isso aí, Lara. Também, Duda, pelo amor de Deus, me abandona não, senão eu tô lascada. Tem um monte de gente aqui que me ignora. Então, olha só, o ambiente selecionou o formato do nariz e não promoveu a sua modificação. O nariz mais apto a sobreviver àquelas condições ambientais sobreviveu, entendeu, Lara? E não o nariz se modificou para conseguir sobreviver às condições ambientais. Vocês precisam entender isso, pelo amor de Deus, tá? Vamos então agora para a questão 18. Ó, as imagens representam seres vivos que não vivem necessariamente no mesmo ambiente. Abaixo estão representadas situações hipotéticas, tá? Ou seja, hipotéticas. Observe a imagem e selecione o ser vivo que teria mais vantagens adaptativas sobre o seu concorrente no processo de seleção natural, considerando o ambiente citado. Por exemplo, o primeiro ambiente aí, predador camuflado em ambiente com neve. Qual dos dois que vocês acham que iria sobreviver? O branco. Se a neve é branca, iria se camuflar mais o branco. Um ambiente desértico. O cacto, não é isso? Que ele armazena água. Agora, C. Qual dos dois seria mais adaptado para ambientes úmidos? O 2, certo? Que é um anfíbio, né? O anfíbio, ele precisa de ambiente úmido para sobreviver. D. Mais adaptado para os ambientes áridos. Porque é um réptil. Réptil consegue sobreviver mais a ambientes áridos. Suporta melhor as variações de temperatura do ambiente. Um mamífero ou um réptil? Vocês viram isso lá no oitavo ano? Réptil é ectotérmico, mamífero é endotérmico. Qual dos dois? Qual consegue modificar a sua temperatura do corpo de acordo com o ambiente? Botou aqui o 2, mas para mim é um. Que réptil é ectotérmico, né? Eu pensei por esse lado. Não sei o que a apostila pensou aí, não. A apostila deve ter pensado em relação a ter pelos e tudo mais, mas pensando em modificação de temperatura, vocês consideram o quê? Né? Eu também. O mamífero, por exemplo, um ambiente muito quente, às vezes ele não conseguiria sobreviver, entendeu? E um ambiente muito frio também poderia dar uma hipotermia. Eu falo a verdade, considero aqui por ser ectotérmico. Se vocês quiserem até colocarem a justificativa, tá? Agora, em questão 19. Ele coloca aí as situações e qual se adaptaria melhor. O besouro, vocês colocaram A ou B?
E o mosquito da dengue, né? Esse mosquito aí, ele é capaz de fazer um desastre. Certo? Agora, pediu para observar a imagem e responder a questão 20, 21 e 22. Desenvolva uma legenda para a imagem indicando o que ela representa. O que essa imagem está representando para vocês? Essa imagem aqui. A evolução das espécies. Gente, repara quantos milhões de anos atrás, tá? Então, a evolução não acontece de uma hora para outra, não. Ah, professora, como que isso aconteceu? Aqui, por exemplo, ele tinha características de peixes, né? Então, ele tinha brânquias, nadadeiras. Essa característica surgiu de apresentarem nadadeiras quase em formato de patas. Nós temos um peixe que tem essa característica. A gente consegue observar essa transição no peixe, que é o peixe morcego. Observe. Pode olhar no YouTube. Ele se locomovendo. Ele anda, ele nada, mas ele tem tipo umas patinhas, as nadadeiras, tipo umas patas. Depois houve essa transição, né? Ó, já conseguiu sair da água, sobreviver no ambiente terrestre, mas ainda precisava de um ambiente úmido. Depois surgiu características que já possibilitou sobrevivência em ambiente terrestre. Tá vendo? Então, existe um grau de ancestralidade entre os répteis e os anfíbios e os peixes? Existe. Exatamente, Lara, muito bem. Então, é exatamente isso, né? Que houve uma evolução dos animais que viviam no ambiente aquático para o ambiente terrestre, num período de aproximadamente, né? Se a gente fizer aqui a subtração, ó, de 20 milhões de anos. Aqui um caça-palavras, vou colocar para ver se você já haviam encontrado. Questão 22. Quais letrinhas vocês marcaram? Ó, questões tipo essa aí que tem na trilha. Quais letrinhas vocês marcaram? E aí, me responde. Fizeram não, 22? Ah, vocês não fizeram da página 12 para frente? Vamos fazer então, tá? Para a próxima aula? Então, combinado então. Finalizar o caderninho de atividades para a próxima aula. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou continuar dando uns recadinhos para vocês aqui. Só um minutinho.